Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Irmãos, senta só um minutinho. Depois nós vamos ler a palavra. Depois ficamos de pé novamente. Só vou dar aqui alguns avisos rápidos. A Renata manda dizer que tem ainda 40 lanches lá que ela pediu a mais. Então os irmãos vão, antes de ir embora, passa ali e leva a sua janta. Tá bom? Aquele lanche é uma janta mesmo, ó. Olha aí. Tá bom? E toda a renda, irmãos, desse lanche é revertida para o retiro do ano que vem, do carnaval do ano que vem. Muito bem, pode passar agora, irmãos, também eu quero falar do curso teológico que nós vamos reabrir aqui na igreja, a nossa escola teológica. E os irmãos vão ver nesse estudo que nós estamos fazendo, que precisa de bastante conhecimento, irmãos. Tem muita heresia rodando por aí, e cada vez mais, né, conforme o tempo vai passando, as heresias vão aumentando. E então precisa de conhecimento. Então o pastor Claudinei, fica em pé, o pastor Claudinei acabou de me anteceder aqui, ó. O pastor Claudinei é o diretor aqui da escola teológica, então procura ele. Nós vamos fazer nas segundas-feiras, queremos começar em abril. A mensalidade de R$70, né, pastor? E o livro é muito bom, não tem nenhum aqui, né? Eu tenho em casa, esqueci de trazer para mostrar. Mas eu me lembro para eu trazer na quarta-feira. Irmão, é um módulo muito bom, muito bem feito, tá bom? Então, vamos começar aqui de novo, né, uma escola teológica. Tá bom? Que Deus abençoe. E tem também, irmãos, o PNL, nós estamos agora em julho, dia 31 de julho, olha aí, 31 de julho, 1 e 2 de agosto. Tá? Então, os irmãos que têm disponibilidade, ou então já vá acertando aí, ó, os dias, as folgas. E, irmãos, nosso PNL é uma bênção, tá bom? Então, em nome de Jesus. Agora, ficamos em pé, vamos para Daniel capítulo 7. Nós estamos numa série de mensagens sobre o tempo dos fins, né? O tempo do final dos tempos. E hoje nós vamos falar sobre a visão de Daniel dos 4 animais que Deus mostrou para ele. 7 de Daniel, verso 1. No primeiro ano de Belsazzar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão de noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés. O que sobejava era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas ou 10 chifres. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nesta ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Essa ponta pequena aqui, o chifre pequeno, é o anticristo, do 666. Tá? Nós vamos ver tudo isso aqui. Tá, irmãos? Muitas coisas que nós vamos ver aqui, depois vamos repetir mais para frente com vários estudos. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, e seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriu-se os livros. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Obrigado, irmão.
Glória a Deus. Pode colocar para isso já. Aqui, se puder apagar para mim, acho que essa... Glória a Deus. Ficou melhor, né? Dá para ver bem, né? Aleluia. Isso, pastor Fernando. Glória a Deus. Irmãos, então preste atenção aqui, que nós vamos dar continuidade à série de mensagens. É importante, irmãos, entender, porque quando nós chegarmos em Apocalipse, aí isso aqui é base para a gente entender o futuro, tá bom? Deus revelou para Daniel, nesse texto que nós lemos aqui, Deus revelou para Daniel, desde o Império Babilônico, que é o leão com duas asas, até o estabelecimento do reino de Deus. Então, cobriu, irmãos, toda a história do mundo. Então, preste atenção. É bom entender, irmãos, a Bíblia fala, quem lê entenda. Por exemplo, o estabelecimento do reino de Deus, essa parte que fala que ele viu um trono no céu, depois Jesus vem e passado para Jesus o reino, o domínio e o poder de todo o mundo. As testemunhas de Jeová que bate nas nossas portas aí todo domingo, eles falam que isso aconteceu em 1914. E aí você vai lá e fala assim para você, né, que o reino de Deus já foi estabelecido no céu em 1914, e aí abre a Bíblia e vai te provar, fazendo uma contagem desde 606, são 1290 anos, que vai cravar em 1914. Em 1914 aconteceu uma mudança no céu, e aquela geração de 1914 era a geração final. Então eles pregavam isso, irmãos, durante muitos anos. Só que agora, aquela geração que eles falaram que era de 1914, já quase tudo morreu. Então eles ficaram difícil agora, como é que faz, né? Eu estava lendo essa história, revendo, e tinha publicação da Sentinela que falava que aquela geração de 1914 era a geração do fim do mundo, que era a última geração. Então, irmãos, é muito importante a gente entender a Bíblia, para não ser enganado, para não vir com heresia, tá? Isso é um exemplo, e tem muitos outros, e milhares de outros. E hoje, irmãos, a coisa está mais complicada, porque eu posso acessar qualquer tipo de mensagem aqui, ó. Eu posso ouvir qualquer tipo de pregador aqui. E se eu não tenho filtro, se eu não sei, não tenho conhecimento, eu engulo. Tem muita gente que pergunta, pastor, a igreja vai ser arrebatada antes, no meio ou depois do arrebatamento? Aí depende de quem você está ouvindo. Aí uns falam assim, eu creio que vai ser no meio. Mas por que você crê que vai ser no meio? Porque o fulano de tal falou. Irmão, que perigo nós estamos vivendo hoje. Que perigo. Aí você acessa qualquer tipo de pregador, qualquer tipo de mensagem. Aí se você não tem conhecimento, fala, isso aqui está errado, isso aqui não é assim. Vai engolindo, vai passando, porque não tem filtro. Então nós estamos vivendo assim, dias complicadíssimos. Então, isso aqui, irmãos, é só um exemplo. Tá? Tem milhares e milhares de exemplos. Então cuidado com o que vocês ouçam. Cuidado na internet, tipo de pregador, tipo de mensagem que vocês escutam. Você precisa de bastante conhecimento. Bom, então nós vemos aqui, então Daniel teve um sonho. Agora, irmãos, esse sonho nós vamos ver, esse sonho de Daniel, uma visão, ele é exatamente igual o sonho de Nabucodonosor do capítulo 2 de Daniel, exatamente igual. Só que no capítulo 2 de Daniel era uma estátua, agora são animais. A estátua com a cabeça, que eu falei na última vez que eu preguei aqui, a estátua com a cabeça de ouro, peito de prata, peito e braços de prata, o ventre e coxa de bronze, pernas de ferro e os pés com os 10 dedos, ferro misturado com barro. É exatamente a mesma imagem, só que agora Daniel tem uma ampliação da vinda do reino de Deus, coisa que o Nabucodonosor não viu. Nabucodonosor só viu uma pedra cortada e batendo nos pés da estátua. Aquela pedra pequena bateu no pé da estátua, destruiu a estátua, significando os impérios mundiais, destruiu aquela estátua e cresceu e tomou a terra inteira. Então aquela pedra que
Nabucodonosor sonhou, aquele era o reino de Deus. Aqui, Daniel já vê mais detalhes, ele vê o trono de Deus em chamas de fogo, ele vê um rio de fogo, ele vê os livros sendo abertos, então ele tem mais detalhes. E aí, irmãos, Daniel, ele viu isso, já viu o reino sendo passado para Jesus, ele viu Jesus na visão, eu vou mostrar aqui para vocês. Só que não tem muitos detalhes mais. Aí esses detalhes vai vir mais tarde com Paulo. Paulo vai falar dessa ponta pequena que é o anticristo. Ele vai falar a respeito da perseguição. E João, em 96 depois de Cristo, João na ilha de Pátimos, aí João vai ter muitos detalhes. Então nós vamos ver isso aqui, irmãos, hoje. Então presta atenção e nós vamos voltar e vamos repetindo, até chegar em João com a visão completa do final dos tempos. Isso aqui serve, irmãos, para edificar a nossa fé. Serve para nós termos esperança que a história está nas mãos de Deus. Deus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Pode passar. Olha só, os 4 grandes animais. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então, irmãos, olha aqui essa imagem aqui, é interessante, né? Colocar as imagens assim. Então, isso aqui é tudo símbolo. Não se assustem com os animais, principalmente o quarto lá, né? Isso aqui é tudo símbolo. Então, começando aqui, ó, pelo mar, o mar agitado. O mar agitado, depois o anjo fala para João, explica para João que o mar agitado são as nações em convulsão. O vento vai batendo, as ondas. E Daniel, ele vê que desse mar agitado, né, ele fala o grande mar, que é o mar Mediterrâneo. Então, é o grande mar agitado. Então, são símbolo dos povos, das nações em convulsão. Está sempre agitado em guerra, em problema, dificuldade, fome, peste e muitos problemas. E nesse grande mar, representando aqui as nações, surgem esses animais desse mar. Ou seja, dos povos surgem esses animais. Quem são esses animais? Pode passar? Olha aí, a própria Bíblia explica. Irmãos, existe uma regra de hermenêutica. Hermenêutica é a interpretação da Bíblia. Que a Bíblia interpreta a Bíblia. Não vem com interpretação de fora que não está certo. Tem um versículo aqui que significa isso. Pode procurar na Bíblia que tem a resposta. Se não tiver naquele mesmo lugar, no mesmo contexto, no mesmo contexto, ele está em outro livro, mas a Bíblia responde a Bíblia. A Bíblia interpreta a Bíblia. Então não vem com Ellen White, não vem com Joseph Smith, que não dá certo. Não funciona. Não é certo. É heresia. E tem muitos outros hereges por aí. Ellen White é da Adventista, Joseph Smith, dos Mormons. Então, viram coisas, anjos que trouxeram pedras de ouro, escrito um novo evangelho. Irmão, esse negócio de novo evangelho, não existe novo evangelho. Só existe um evangelho, o evangelho de Jesus Cristo. O resto é heresia. Então, quem são os animais? Está escrito, a Bíblia interpreta a Bíblia. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Pronto. Então, irmãos, essas imagens de animais, esses animais são homens, são reis, são impérios. Então, o primeiro, Babilônia, eu pedi para Iá fazer essa imagem para mim e colocar as vestes de cada país, né, de cada época, né? Então, o primeiro aqui é Babilônia. Começa aqui a contagem, começa aqui a revelação, a profecia no Império Babilônico. Por quê? O Império Babilônico foi o maior império mundial. Nunca houve um tão grande como o Império Babilônico. Aí depois foi caindo. Os outros impérios que foram surgindo não foi tão grande como Babilônia. Depois o rei da Média, Pérsia, Grécia e Roma. Então são 4 reis. Pode passar. Se eu correr, irmão, tem bastante coisa aqui. Então o primeiro animal que ele vê é o leão. Então ele diz aqui, ó. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Pode passar já na explicação aqui, irmãos, ó, o significado da visão. Então, leão. Por que ele viu o leão? O leão é o rei dos animais. Então,
dos impérios, Babilônia, representado pelo leão, porque representa majestade, força, poder. As asas de águia, imagina, irmãos, um leão com asas, um animal potente, majestoso, com asas, é magnífico. Então era isso que era o Império Romano, o Império Babilônico, era um grande leão forte e com asas, que dá rapidez. Olha lá, o Império da Nabucodonosor, erguido como homem. Aqui, irmãos, vai falar, já na próxima slide, eu vou mostrar para vocês o que aconteceu com Nabucodonosor. Asas quebradas, arrancada. Deus quebrou as asas desse leão. Já vou explicar. Coração de homem. Aí a Bíblia fala que foi arrancado o coração, dado um coração de homem. Então o que aconteceu com Nabucodonosor, irmãos? Aqui, vou fazer uma pausa aqui das profecias, que é muito interessante isso daqui. Presta bem atenção. Nabucodonosor, ele foi o maior imperador do mundo até aqui. Nunca houve um império tão grande quanto o de Babilônia. Quase que o mundo inteiro ele conquistou. E aí um dia o rei teve um sonho. E ele viu assim no sonho que uma grande árvore brotava na terra e crescia muito, muito alto. E tinha muitos frutos nessa árvore, e na sombra dessa árvore vinham os animais, deitavam ali. Era uma árvore gigantesca, frondosa, cheia de frutos, e muitos animais do mundo inteiro vinham e se abrigavam debaixo dessa árvore. E aí veio um vigia do céu, um anjo, a Bíblia fala vigia, que trouxe uma sentença. Irmãos, existe um tribunal do céu. Qualquer dia eu vou fazer um estudo sobre o tribunal do céu. Isso é muito interessante. Mas é muito interessante. Tem muita gente que sofre e não sabe por que está sofrendo. Às vezes tem alguma sentença, então precisa resolver essa sentença. E aí no tribunal do céu teve uma sentença, e o vigia veio e apareceu no sonho para Nabucodonosor vendo aquele sonho, e o vigia veio lá dos santos e disse assim: essa árvore vai ser quebrada e arrancada. E a árvore foi quebrada, deixou somente o tronco, amarraram com correntes os troncos, e foi arrancada aquela árvore, e os frutos foram todos balançando, os animais afugentaram debaixo dela, e ele ficou ali, e ela ficou presa no orvalho e na relva, na grama da terra. E ele ficou olhando aquilo, ele ficou intrigado com aquela visão. Ele ficou perturbado com aquela visão. Aí ele chamou os adivinhos, os magos, astrólogos, para interpretar aquela visão dele. E de novo, irmãos, ninguém sabia interpretar. Aí depois chamou Daniel. Daniel agora já era chefe dos magos, ele era chefe dos adivinhos, dos sábios, por causa do que aconteceu no capítulo 2, da interpretação da imagem, da estátua. Aí Daniel vem para interpretar o sonho do rei. Agora, irmãos, parênteses aqui. Pode colocar lá, Lucas. Aqui, ó. Quando Daniel vai interpretar o sonho do rei, presta atenção nisso, irmão. Que lição para nós. Que princípio de honra tinha esse homem. Quando Daniel vai interpretar o sonho, olha o que aconteceu com ele, ó. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por 1 hora diante do rei. E os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei Nabucodonosor, dizendo: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar, dizendo: Senhor meu, seja o sonho contra os que te têm ódio, e a sua interpretação aos teus inimigos. Pausa aqui. Irmão, esse sonho dessa árvore arrancada era o próprio Nabucodonosor. Deus ia enviar um espírito de loucura nele, e ele ia ser arrancado da terra. Deus ia tirar o coração de homem e dar um coração de animal. Ele ia pastar no campo como um animal. Começou a crescer pelos como animal nele, como penas, as unhas como ave, e ele ficou louco por 7 anos. E ele pastou, comeu grama por 7 anos. Esse era o significado da visão. E aí Daniel, ele fica
uma hora turbado. Ele fica sem palavras. Agora, irmãos, vem um pouquinho comigo aqui, ó. Você imagina que esse juízo de Deus sobre esse rei que destruiu Jerusalém, que pôs fogo no templo, que matou crianças, que matou mulheres grávidas, que matou jovens, que arrasou Jerusalém. Você imagina, irmão, que Deus te dá uma revelação que esse homem que fez todos esses males para o teu povo e para a tua cidade, para a tua família, agora Deus vai dar um juízo sobre ele, para ele ficar 7 anos como um louco comendo grama. Estava pensando nisso, irmãos, preparando aqui essa mensagem, e pensando, né, que Daniel, ele era um homem de Deus. Aquele castigo que veio sobre Jerusalém, sobre o povo, era um castigo por causa dos pecados dele. E Deus usou Babilônia para castigar o pecado de Israel, de Jerusalém. Então, quando Daniel vem interpretar o sonho, ele não se alegra com o juízo de Deus sobre o rei. Ele poderia muito bem ter um espírito de vingança e falar: bem feito, rei. Todos os males que você fez para o meu povo. Quantas da família de Daniel, a gente não tem essa informação na Bíblia, mas quantos da família dele devem ter morrido na invasão? E ele próprio, já falei aqui, ele próprio foi levado cativo, castrado, ele nunca mais poderia ter filhos. Então ali estava diante de um homem, diante de um rei, que tinha feito muitos males para ele. Mas qual foi a atitude de Daniel? Daniel fala, ele fica sem palavras. E ele fala que todo esse juízo seja para os que caia sobre aqueles que têm ódio do rei e sobre os seus inimigos. Irmãos, olha, simplesmente fantástico. Simplesmente um homem de Deus de verdade, que não quer vingança, que não age por vingança. Acho que se fosse hoje, eu falei de manhã aqui, né? Os profetinhas já vai, juízo de Deus, terra merece, vai comer grama, rei, que nem um animal. Passa outra imagem, Lucas. Pedi para a Ayá fazer, olha aí. Agora tem a Ayá, né? Fica facinho, né? Pede para ela fazer a imagem, ela faz. Olha só. O rei, olha o que diz. Veio o decreto do céu, do vigia, que desceu do céu. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, ele seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos, 7 anos. Ele ficou 7 anos assim. E é interessante, irmãos, agora voltando um pouquinho, antes de acontecer isso, Daniel avisou, né, do sonho. Daniel interpretou. E no final, quando Daniel falou isso, né, que sejam os juízos sobre os teus inimigos e o ódio dos inimigos seja sobre eles, não sobre o rei. Ele teve piedade do rei, ele teve misericórdia do rei. Eu fico pensando, irmão, quanta gente falando que tomara que o Lula morra, não sei o que, né? Então, irmão, vamos trazer para hoje aqui, ó. Quanta gente daquele cachaceiro lá, olha o princípio de honra de Daniel. E aí Daniel avisou o rei. E aí eu não coloquei aqui, mas no final da interpretação, Daniel dá um conselho para o rei. Fala: rei, anda em justiça, cuida dos pobres, para que Deus tenha misericórdia de você e prolongue os teus dias. E ele dá um conselho. E aí, passado, a Bíblia diz, depois os irmãos lêem em casa o capítulo 4 de Daniel, passado 12 meses, diz a Bíblia, Nabucodonosor estava andando no seu palácio. Irmãos, o palácio de Babilônia era a coisa mais linda.
Os jardins suspensos de Babilônia eram uma das 7 maravilhas do mundo. Era uma coisa assim, para a época, fenomenal. Era fora da realidade. Os muros de Babilônia, dava para passar 3 carretas de largura nos muros. Era muito maior do que de Jericó. Era uma coisa linda, linda. Muito bem estruturada, intransponível, uma cidade que não poderia ser conquistada. E aí ele estava olhando o seu jardim, olhando o seu palácio, diz a Bíblia, e ele fala: olha o que conquistou o meu poder para minha glória. Ele se vangloria, ele se ufana, ele se orgulha de todo o poder que o mundo inteiro estava aos seus pés. E a Bíblia diz, irmãos, que na mesma hora que ele fala isso, que ele fala que tudo aquilo que ele construiu era para a glória dele, naquele momento ele ouviu uma voz: agora é tirado o teu reino. E aí entrou um espírito de loucura nele. Aí cresceu esses pelos, as unhas, conforme diz a Bíblia, e ele foi comer grama por 7 anos. Aí, passados 7 anos, voltou a consciência do rei. Os capitães foram e tiraram ele de lá. Ele morava no campo, no mato, como um louco. Tirou ele, levou de volta para o palácio. Aí ele escreveu um decreto para o mundo inteiro, dizendo: agora eu reconheço que há um rei nos céus. Ele é o rei das nações. Ele é o rei verdadeiro. E ele fala para as nações adorarem o verdadeiro rei. Ele fala: há um rei nos céus. Aí ele conta essa experiência. Depois, irmãos, leia o capítulo 4, vocês vão ver essa história lá. Muito bem, então, feito esse parênteses aqui, vamos continuar. A queda de Babilônia. Esse império, irmãos, que foi arrancado as asas também, e não só essa parte da loucura do rei, esse império durou 90 anos, foi o mais curto de todos. E Deus já tinha previsto, coloquei esse versículo de Isaías, irmãos, esse versículo aqui, 150 anos antes de acontecer tudo isso. Olha o que diz a Bíblia, ó. Porém, ambas estas coisas virão sobre ti, Deus falando sobre Babilônia. No momento, no mesmo dia, perda de filhos e viuvez, em toda a sua plenitude virão sobre ti, por causa da multidão das tuas feitiçarias e da grande abundância dos teus muitos encantamentos. Então, Isaías, interessante, irmãos, olha aqui, ó, para um pouquinho aqui, olha para mim. A Bíblia não é um livro comum. Sugiro você ler mais a Bíblia. Ela é um livro dos céus. Aqui Isaías está falando 150 anos antes do império babilônico surgir, tomar Jerusalém, destruir o templo, e Isaías já está falando que depois Jeremias fala que Jerusalém será reerguida. E aqui está dizendo que isso vai acontecer num dia. Estou explicando de manhã hoje que as guerras do passado, irmãos, não eram como hoje. Cidades como Babilônia, que eram intransponíveis, os exércitos ficavam lá fora, sitiando, usavam o sistema de cerco, de sítio, ficava sitiando para não entrar nada e não sair nada, até estrangular, sufocar e a cidade se render. Mas isso demorava anos. Depende da cidade, meses, mas muito tempo. Então, Babilônia era tão intransponível, tão fora da realidade aqueles exércitos entrarem, que no dia que os exércitos de Ciro e Dario estavam do lado de fora, o exército medo-persa, o rei fez uma festa, que eu já vou falar para vocês. Ele estava preocupado com nada. E aí a Bíblia diz que num dia Babilônia ia cair. Um grande império mundial ia cair num dia, no mesmo dia. E aí, irmãos, Ciro desviou o rio Eufrates, passava debaixo de Babilônia. Eles estavam lá do lado de fora, eles desviaram o leito do rio, secou, e o exército passou por baixo da cidade. Invadiram a cidade e conquistaram Babilônia naquela noite.
E a Bíblia fala disso lá naquele palácio do Mene, Tekel, Farsim. Já vou explicar para vocês. Então, irmãos, guarda isso daqui, ó. A precisão da profecia bíblica. Em um dia caiu Babilônia. Pode passar. Aqui, ó. Estavam os exércitos da Média e da Pérsia do lado de fora. E Babilônia, irmãos, estava tranquila. E o rei agora era Belsazar, neto de Nabucodonosor. E ele estava tão tranquilo, que a Bíblia fala no capítulo 5, que ele chamou 1000 dos seus grandes, chamou no palácio real, no palácio do banquete, na sala do banquete. Olha, imagina o tamanho da sala do banquete, pastor, para caber 1000 pessoas, hein? E aí ele fez uma festa, com orgia, com mulheres, com concubinas. E aí eles estavam ali bebendo, dançando, se alegrando, fazendo a festa com 1000 dos seus grandes. E aí o rei mandou buscar os utensílios da casa de Deus que tinha sido trazido de Jerusalém, do templo. E aí ele falou: traga os utensílios que nós vamos beber nos utensílios. Aí trouxeram os utensílios de prata e de ouro, que era do templo. E ali, irmãos, serviram vinho para os deuses, para eles. E eles fizeram ali, irmãos, uma orgia. E em determinado momento daquela festa, aparece uma mão na parede, escrevendo em aramaico. E aí quando eles viram aquela mão sem braço, só a mão escrevendo Mene, Tekel, Farsim, em aramaico, a Bíblia diz que o rei congelou. Imagina? A Bíblia fala que o joelho dele começou a bater um no outro, fala na Bíblia, começou a bater o joelho um no outro. Acabou a festa, acabou a música, acabou o vinho, parou tudo. E o que é aquilo? Que mão era aquela? O que significa essa escrita? Aí a Bíblia diz que Belsazar manda chamar os seus sábios, entendidos, magos, astrólogos, para decifrar a escrita da parede. Mas eles vieram, embora estava escrito em aramaico, Mene, Tekel, o Farsim, contado, pesado, dividido, é isso que significa. Eles não sabiam o que significava aquilo. Estava lendo, mas não sabia o que significava. Aí a mulher do rei Belsazar entrou e falou assim: ó rei, no reino há um homem, aleluia, há um homem que interpretou os sonhos do teu pai, do teu avô, Nabucodonosor, e ele está aqui, manda chamar ele. Ele tem o espírito dos deuses, ele é especialista em enigmas, em adivinhações, manda chamar ele. Agora, irmãos, manda chamar o profeta, de madrugada manda chamar Daniel, já com mais de 80 anos, era o mesmo Daniel, Aí quando ele chega lá, no salão de festa, o rei fala para ele: olha, está ali escrito, ninguém conseguiu interpretar, se você conseguir, eu vou te dar ouro, eu vou te dar posição, eu vou te dar regalias. Daniel fala: fica com você o teu ouro, fica com você as posições, eu não quero nada disso, guarda para você dar para outro. Ele fala: irmão, esse é um homem de Deus. Quanta gente se corrompe, não pode ver uma prata, não pode ver um ouro, não pode ver uma vantagem, já se perde. Está vendo aqui no Brasil a festa que é, o desvio que autoridades têm por causa de dinheiro, são escravos do dinheiro. Posição, tem gente que quer posição, e o rei ofereceu a terceira posição do reino para Daniel. Daniel falou: não quero, fica para você e dá para quem você quiser, mas eu vou interpretar a escrita na parede. Aí Daniel fala: olha, nos dias do seu pai. Aí ele começa a contar a história do que aconteceu com Nabucodonosor, e fala: e Nabucodonosor não ouviu, depois passou por tudo aquilo que eu já contei para vocês, foi restabelecido, e agora Deus trouxe juízo sobre Babilônia. Mene, contado, o seu reino foi contado. Tekel, pesado, Deus pesou na balança, te achou em falta. Dividido, hoje o seu reino passa de você. Hoje.
E aí, irmãos, enquanto eles estavam naquela festa, os soldados de Ciro e Dario passando por baixo da cidade. E naquela Bíblia diz, naquela mesma noite, o rei Belsazar foi morto. Acabou o Império Babilônico numa noite. Ou seja, irmãos, Deus está no controle de tudo. Não se desespere, não se entristeça, não perca a esperança. Há um rei no céu. Aleluia, conforme diz Nabucodonosor. Ele está controlando toda a história. Glória a Deus. Olha lá. Aqui, irmãos, também Isaías, essa visão aqui, interessante, irmãos, olha a precisão da Bíblia. De novo, Isaías 150 anos antes. Aqui tem duas profecias muito interessantes. Primeiro, que confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros, que diga a Jerusalém, tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis edificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Irmão, Isaías está falando 150 anos antes. Jerusalém não tinha sido destruída ainda. Ele está falando que vai ser reedificada aqui as ruínas. Então, irmão, Deus, ele vê, irmãos, o futuro como se fosse o presente. Está falando, Jerusalém vai ser reedificada. Nem tinha sido destruída no tempo de Isaías. O templo estava lá inteiro, a cidade estava inteira. Então ele está dizendo, vai ser destruída um dia e vai ser reconstruída. E mais, que digo a profundeza, seca-te e eu secarei os teus rios. Muitos teólogos acreditam que eu secarei os teus rios, está falando sobre Babilônia, que vai ser julgada, é justamente o que aconteceu, que secou o rio Eufrates e o exército passou por baixo do canal. E agora mais interessante aqui ainda, que digo de Ciro. Irmãos, 150 anos antes, Isaías já estava falando que Deus ia levantar um imperador para libertar Israel, que nem tinha sido preso ainda, de um império que nem estava ainda operando,